A gente vê inteligência artificial em todo lugar, né? No jeito que a gente faz compras, nos carros, em tudo. Mas aí, quando a gente entra num hospital, parece que voltamos no tempo. Ué, por que uma tecnologia que promete tanto que pode salvar vidas está ficando do lado de fora? É exatamente esse paradoxo da IA na saúde que a gente vai investigar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta. Com todo esse potencial para agilizar diagnósticos, para criar tratamentos super personalizados, por que a área da saúde parece estar sempre um passo atrás? E olha, não é por falta de tecnologia, não. A resposta é bem mais complexa. Para desvendar esse mistério, a gente precisa olhar o sistema como um todo. É que de um lado a gente tem as promessas, manchetes falando de economias de bilhões e de uma IA que consegue detectar doenças melhor que um especialista. Mas do outro lado, a realidade do dia a dia nos hospitais, processos que ainda são manuais, sistemas que não conversam entre si e uma equipe médica sobrecarregada, sem tempo para pensar em tecnologia nova. O abismo entre a promessa e a prática é gigante, e a gente vai entender o porquê. Ok, para resolver um mistério desses, não adianta só olhar para a tecnologia em si. A gente precisa de um kit de ferramentas, sabe? Uma estrutura que permita analisar todas as pistas, desde o laboratório de pesquisa até a gestão do hospital. Então, vamos abrir essa maleta. A nossa principal ferramenta aqui vai ser o que os especialistas chamam de Sistema de Inovação Tecnológica, ou SIT. Pensa nele como um mapa do ecossistema todo. Ele ajuda a gente a ver todas as peças do quebra-cabeça. Os pesquisadores, as empresas, os médicos, quem faz as leis e, principalmente, como essas peças precisam se encaixar para que uma inovação como a IA realmente funcione na prática. E a melhor forma de entender isso é pensar num motor de carro. Não adianta nada ter o motor mais potente do mundo se, sei lá, a roda está solta ou falta combustível, né? O carro simplesmente não anda. O SIT é a nossa ferramenta de diagnóstico. Com ele, a gente vai checar cada pecinha desse motorzão complexo da inovação na saúde. E esse motor tem 7 funções, 7 engrenagens que precisam estar rodando perfeitamente. Vamos passar por cada uma, como se fosse um check-up. Primeiro, o conhecimento. As ideias estão fluindo? Segundo, a legitimação. As pessoas, a sociedade confiam nisso? Terceiro, os recursos. Tem dinheiro, tem dados, tem gente capacitada? Quarto, o direcionamento. Todo mundo está remando para o mesmo lado, com metas claras? Quinto, a experimentação. Estão testando coisas novas? Sexto, o mercado. Existe mesmo um mercado para essas soluções? E por último, as sinergias. Essas peças todas estão funcionando juntas, em harmonia? Vamos começar esse diagnóstico. Certo. Com o nosso kit de ferramentas em mãos, vamos à cena do crime, que nesse caso é um estudo feito em um dos maiores hospitais da Suécia. O que será que os pesquisadores descobriram quando colocaram esse motor da IA para rodar no teste? Primeiro, vamos falar das coisas boas. A produção de conhecimento científico, nossa, tá bombando. Esse gráfico aqui mostra o número de artigos publicados sobre IA na saúde. Dá uma olhada em como as linhas tanto da Suécia quanto da Europa disparam lá para cima, principalmente nos últimos anos. Ou seja, ciência e pesquisa estão sendo produzidas num ritmo alucinante. A parte da aceitação social também vai muito bem, obrigado. Esse outro gráfico mostra a quantidade de matéria sobre o assunto dos jornais suecos. E o padrão se repete. Um pico de interesse, uma cobertura super positiva. Então, a sociedade não só está ciente, como parece animada com a ideia de usar IA para melhorar a saúde. E tem mais peça desse motor funcionando direitinho. O direcionamento está claro. Todo mundo quer uma saúde melhor e mais eficiente. E a experimentação está fervilhando, com um monte de startups e projetos pipocando por aí. Então, para aí. Se a ciência está avançando, o público aprova e tem gente criando coisa nova, por que o carro não sai do lugar? Essa frase, dita por um dos participantes do estudo, é a pista que a gente precisava. É a virada de chave. Porque um foguete pode ser a coisa mais incrível do mundo, mas sem combustível, ele não vai a lugar nenhum. E é aqui que o motor começa a engasgar feio. As peças mais importantes estão falhando. Dentro dos hospitais, falta gente que entenda do riscado para avaliar e colocar essas ferramentas para rodar. A infraestrutura de TI é antiga, os dados são difíceis de acessar, é tipo tentar usar um combustível todo sujo, de péssima qualidade. E a equipe de saúde, médicos, enfermeiros, estão no limite, sem um minuto sobrando para aprender algo novo. O resultado disso tudo? Paralisia. Agora que a gente já sabe quais são as peças com defeito, chegamos no ponto central da investigação. Porque o problema não é uma falha aqui e outra ali. Essas falhas estão conectadas, criando um verdadeiro nó, um bloqueio que trave o motor inteiro. Essa é a prova final. Então, para resumir a nossa avaliação, o sistema está rachado no meio. De um lado, o entusiasmo, a experimentação, as expectativas, tudo isso está lá em cima. Mas do outro, as funções que são a base de tudo, mobilizar recursos, formar um mercado, criar sinergia, estão criticamente fracas.
É como se a gente estivesse acelerando com o carro no ponto morto. Esse diagrama aqui é a chave para entender tudo. É o ahá, o momento da descoberta da pesquisa. Ele mostra que os problemas não são pontos isolados. Eles formam uma reação em cadeia. Uma função fraca puxa a outra para baixo, que puxa a outra, e quando a gente vê, o sistema inteiro está travado. É um verdadeiro ciclo vicioso. Vamos seguir essa corrente para entender direitinho. Tudo começa com a incerteza. Incerteza sobre as leis, sobre a ética de usar dados dos pacientes. Junta isso com uma infraestrutura de TI das antigas e pronto, a mobilização de recursos vai para o buraco. Sem dados de qualidade que são o combustível, as empresas não conseguem criar e testar seus produtos. Sem produtos testados e validados, os hospitais não compram. E se ninguém compra, não existe formação de mercado. É um efeito dominó que simplesmente para tudo. Certo, o diagnóstico está claro. O motor está quebrado e a gente sabe exatamente quais peças estão com problema. Mas uma boa investigação não pode só apontar o problema, né? Tem que mostrar a solução. Então, como é que a gente conserta esse motor e coloca a inovação de volta na estrada? A solução não é consertar uma pecinha de cada vez isoladamente. A grande sacada é criar o que o estudo chama de círculos virtuosos. A ideia é focar em uma das funções fracas e fortalecê-la tanto que ela comece a empurrar as outras para cima. Ao invés de um ciclo que bloqueia, a gente cria um ciclo que acelera, onde o sucesso numa área alimenta o sucesso em outra. E para dar a partida nesses círculos virtuosos, o estudo aponta 4 passos bem concretos. Primeiro, resolver a bagunça das leis. Precisamos de regras claras e seguras sobre o uso de dados para acabar com essa incerteza toda. Segundo, criar ambientes de teste, tipo laboratórios seguros dentro dos hospitais, onde as ferramentas novas possam ser validadas na prática. Terceiro, melhorar a infraestrutura, investir em sistemas de TI que conversem entre si. E quarto, talvez o mais importante de todos, promover a colaboração, quebrar as barreiras e fazer com que hospitais, universidades e empresas trabalhem juntos de verdade. Essa citação de outro participante do estudo resume a filosofia da solução perfeitamente. Não adianta ter uma visão estreita e tentar consertar só uma coisa. É preciso ter uma visão do todo, entender que todas as partes do sistema andam de mãos dadas e precisam evoluir juntas. E com isso, a nossa investigação chega ao fim. A gente já tem o diagnóstico, as causas e até a receita do tratamento. Vamos só resumir a grande descoberta final. A conclusão é essa, preto no branco. Não existe um único culpado nessa história. A culpa não é da tecnologia, não é dos médicos, não é dos gestores. O problema é o sistema. São as engrenagens da inovação que não estão se encaixando e isso cria atrito em vez de movimento. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é tão clara quanto o diagnóstico. A gente sabe o que está quebrado e sabe como consertar. A questão agora é, será que existe vontade e coragem para aplicar o remédio? Ou vamos deixar esse motor tão potente continuar parado na garagem juntando poeira? Toda essa análise detalhada foi baseada no estudo Explaining the Slow Adoption of AI Innovations in Healthcare, publicado no periódico JMIR AI. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!